Se todas as luzes ao seu redor se apagassem agora, o que você faria? Ficaria parado no escuro, esperando alguém acender a luz? Ou usaria o que tem para iluminar o caminho? O mundo em que vivemos está mergulhado em trevas, guerras, violência, desespero, falta de amor. Muitos caminham sem direção, sem propósito, sem esperança. Mas em meio a tudo isso, Deus fez um chamado especial para você. Ele te escolheu para ser luz. Mas o que isso realmente significa? Como podemos brilhar em meio à escuridão que nos cerca? E por que Deus nos chama para essa missão tão desafiadora? Muitas vezes nos sentimos pequenos, incapazes de fazer a diferença. Mas a verdade é que a menor luz já é suficiente para quebrar a escuridão mais densa. Uma única vela pode iluminar um quarto inteiro. Agora imagine o que Deus pode fazer através de você. Se você já se perguntou por que Deus te colocou exatamente onde você está, saiba que nada é por acaso. Você não foi posicionado nesse tempo, nesse lugar, nessa fase da vida sem um propósito. Deus tem um chamado especial para a sua vida e hoje você vai entender como viver esse propósito de forma real e impactante. Fique comigo até o final desta mensagem, porque além de explorarmos verdades transformadoras da Palavra de Deus, vamos juntos fazer uma oração poderosa para que o Senhor reacenda a chama dentro do seu coração e te fortaleça para brilhar onde quer que Ele te coloque. Quando Jesus disse em Mateus 5, 14 e 16, "Vocês são a luz do mundo", Ele não estava fazendo uma sugestão ou dando um elogio passageiro. Ele estava declarando uma identidade, um propósito inegociável para todos aqueles que seguem a Deus. Mas o que realmente significa ser luz em um mundo que parece cada vez mais mergulhado na escuridão? A luz tem um papel essencial. Ela ilumina, aquece e direciona. Sem luz, não há visão, não há segurança, não há rumo. Imagine um navio navegando no meio da noite, sem um farol para guiá-lo. Ele pode facilmente se perder ou naufragar. Assim também são as pessoas que vivem sem Deus, perdidas, sem um ponto de referência, caminhando sem saber para onde vão. Quando Jesus nos chama de luz, Ele está nos dizendo que fomos escolhidos para iluminar o caminho daqueles que ainda estão na escuridão. Não fomos chamados para viver escondidos, conformados ou indiferentes ao que acontece ao nosso redor. Nossa vida precisa refletir a presença de Deus. Assim como uma lâmpada acesa não pode esconder seu brilho. Mas ser luz não significa ser perfeito ou sem falhas. Na verdade, é exatamente o contrário. Deus não escolheu os mais fortes ou os mais sábios para brilharem. Ele escolheu os disponíveis. Somos luz não porque somos melhores que os outros, mas porque carregamos dentro de nós a presença de Cristo, a verdadeira luz do mundo. É essa luz que brilha através de nós, não por nossos próprios méritos, mas pela graça de Deus que nos transforma e nos usa para impactar vidas. E o mais incrível é que muitas vezes não percebemos o quanto podemos iluminar a vida de alguém. Um simples gesto de bondade, uma palavra de esperança, uma atitude de compaixão podem fazer toda a diferença na jornada de outra pessoa. Não subestime o impacto da sua luz. Pequenas luzes em meio à escuridão se tornam como estrelas no céu, impossíveis de serem ignoradas. Mas se há um chamado para sermos luz, isso também significa que há trevas ao nosso redor. E para entender melhor o propósito de Deus, precisamos reconhecer a realidade espiritual que nos cerca. Vivemos tempos onde a escuridão parece se espalhar por todos os lados. Guerras, injustiças, vícios, depressão, violência, confusão espiritual. Olhamos ao nosso redor e vemos um mundo mergulhado no caos, onde muitos perderam o sentido da vida. Mas a Bíblia nos ensina que essa escuridão não é apenas o resultado de problemas sociais ou emocionais. Existe uma batalha espiritual acontecendo o tempo todo. Em Efésios 6:12, encontramos uma verdade fundamental.
Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso nos lembra que a escuridão espiritual não é apenas uma metáfora, é uma realidade invisível, mas que afeta diretamente a forma como as pessoas pensam, sentem e vivem. Muitos estão presos em ciclos de destruição sem perceber. Alguns tentam preencher o vazio da alma com dinheiro, fama, relacionamentos ou prazeres momentâneos, mas continuam insatisfeitos. Outros vivem como se Deus não existisse, presos em ideologias confusas, buscando respostas em lugares errados. E há aqueles que até acreditam em Deus, mas vivem como se ele fosse distante e irrelevante para o seu dia a dia. Mas as trevas espirituais não estão apenas nas grandes crises do mundo. Elas também estão nos corações feridos, nas mentes perturbadas, nas almas que carregam dores que ninguém consegue enxergar. A maior tragédia não é a presença das trevas no mundo, é o fato de que muitas pessoas aceitam viver nessa escuridão, sem saber que existe um caminho para a verdadeira luz. E é exatamente por isso que Deus nos chamou para brilhar. Onde há trevas, é necessário que haja luz. E se você foi colocado em um ambiente difícil, em uma família complicada ou em um lugar onde poucos conhecem a Deus, talvez isso não seja um acaso. Talvez Deus tenha te enviado exatamente para ali, para que você brilhe. Mas antes de compreender totalmente esse chamado, precisamos entender que a jornada de ser luz muitas vezes começa quando enfrentamos nossas próprias trevas. Quero te contar uma história. Um rapaz chamado Lucas sempre ouviu falar de Deus. Cresceu em uma família cristã, frequentava a igreja e sabia de cor muitos versículos bíblicos. Mas apesar de tudo isso, sentia que algo estava faltando. Ele via as pessoas ao seu redor falando sobre a presença de Deus, sobre como ele transformava vidas, mas no fundo nunca havia experimentado isso de verdade. Com o tempo, a vida começou a pressioná-lo. A rotina cansativa, as cobranças da sociedade e as dificuldades do dia a dia foram apagando pouco a pouco qualquer interesse que ele tinha pela fé. Ele começou a se perguntar: se Deus é tão real, por que eu não o sinto? Se sou chamado para ser luz, por que me sinto tão perdido? Foi então que uma grande crise atingiu sua vida. Um problema familiar inesperado e uma série de decepções o deixaram no fundo do poço. Pela primeira vez, ele sentiu uma escuridão real tomando conta do seu coração. Nada fazia sentido. A fé que ele achava que tinha parecia distante e sem valor. Ele se perguntava: e agora? O que eu faço? Certa noite, sozinho em seu quarto, ele tomou uma decisão. Pela primeira vez, ele falou com Deus sem repetições vazias ou palavras decoradas. Apenas abriu seu coração e disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor realmente está aqui, me mostra. Eu preciso da tua luz, porque tudo dentro de mim está escuro. E naquele momento, algo aconteceu. Ele não ouviu uma voz audível, não viu um anjo aparecer, mas sentiu uma paz inexplicável preenchendo seu coração. Era como se, no meio de toda a confusão, alguém estivesse dizendo: eu estou aqui, sempre estive. Pela primeira vez, Lucas entendeu o que significava ser luz. Não era sobre ele mesmo, mas sobre permitir que Deus brilhasse através da sua vida. A história de Lucas é a história de muitos. Talvez você já tenha se sentido assim, perdido, sem direção, como se sua luz estivesse apagada. Mas a verdade é que Deus nunca parou de te chamar. E se hoje você sente que precisa dessa luz novamente, saiba que ela já está disponível para você, em Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo. E quando entendemos que Jesus é essa luz, aprendemos que Ele não apenas ilumina o nosso caminho, mas nos convida a refletir essa luz para os outros. Desde o princípio,
a luz sempre esteve no centro do plano de Deus. Quando Ele criou o mundo, a primeira ordem foi: haja luz. Gênesis 1:3. A luz representa vida, direção e presença divina. Mas mesmo após a criação, a humanidade escolheu andar nas trevas, afastando-se de Deus e se perdendo no pecado. Foi então que Deus enviou a solução definitiva: Jesus, a verdadeira luz do mundo. Em João 8:12, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras não foram apenas uma metáfora. Jesus estava dizendo que, sem Ele, a humanidade estaria perdida na escuridão do pecado, sem esperança, sem propósito, sem direção. A luz de Cristo não apenas expõe as trevas, mas transforma tudo ao seu redor. Quando Jesus tocava os doentes, eles eram curados. Quando falava com os marginalizados, eles eram restaurados. Quando chamava os pecadores ao arrependimento, eles recebiam uma nova chance. A presença de Jesus trazia vida onde antes havia morte, esperança onde antes havia desespero e salvação onde antes havia condenação. Mas aqui está a parte mais incrível. Jesus não apenas veio ao mundo para ser luz. Ele nos chamou para refletirmos essa luz. Em Mateus 5,14, ele disse: vocês são a luz do mundo. Isso significa que quando nos entregamos a Cristo, passamos a carregar dentro de nós essa mesma luz que um dia brilhou sobre a terra. Isso muda tudo. Não fomos chamados apenas para acreditar em Jesus, mas para brilhar como Ele brilhou. Nossa missão é ser o reflexo do seu amor, da sua graça e da sua verdade em meio a um mundo que vive na escuridão. Mas como podemos, na prática, brilhar em meio a um mundo tão cheio de trevas? Como podemos ser luz exatamente onde Deus nos colocou? Se Jesus nos chamou para ser luz, como podemos cumprir esse chamado na prática? Como podemos iluminar um mundo tão cheio de trevas sem sermos sufocados por elas? A resposta não está em tentar ser perfeito ou impressionar as pessoas com religiosidade, mas em permitir que a luz de Deus brilhe através de nós no dia a dia. 1. Viva de forma diferente. Luz e trevas não podem ocupar o mesmo espaço. Se queremos brilhar, precisamos viver de forma que reflita Deus em nós. Isso não significa que devemos nos achar superiores ou agir de maneira artificial, mas que nossas escolhas, palavras e atitudes devem demonstrar que pertencemos a Cristo. Jesus nos ensinou que a luz não precisa fazer barulho para ser vista. Uma lâmpada não grita para mostrar que está acesa. Ela simplesmente ilumina. Da mesma forma, o brilho de Cristo em nós se manifesta mais nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Quando escolhemos amar em vez de odiar, perdoar em vez de guardar rancor, servir em vez de ignorar, estamos refletindo a luz de Deus. 2. Brilhe onde Deus te colocou. Ser luz não significa apenas pregar no púlpito ou evangelizar nas ruas. Cada um de nós tem um lugar específico onde Deus nos colocou para brilhar. Sua casa, seu trabalho, sua escola, sua vizinhança. Muitas vezes, queremos mudar o mundo, mas ignoramos a oportunidade de impactar as pessoas ao nosso redor. Em Colossenses 3,17, a Bíblia diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Isso significa que podemos ser luz em qualquer lugar. E isso começa nas pequenas coisas. 3. Tenha coragem para manter sua luz acesa. Nem todos vão gostar da luz que você carrega. Jesus disse em João 3:19-20 que muitos rejeitam a luz porque preferem as trevas. Isso quer dizer que, ao escolher viver segundo os princípios de Deus, você pode enfrentar oposição, críticas ou até mesmo rejeição. Mas isso não deve te impedir de continuar brilhando. Muitos cristãos deixam sua luz se apagar porque têm medo do que os outros vão pensar. Mas quem tem a verdadeira luz dentro de si, não pode escondê-la. Em Mateus 5,15, Jesus disse: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha.
Ou seja, se Deus colocou algo dentro de você, é para ser compartilhado. 4. Compartilhe a verdade com amor. Muitas pessoas vivem na escuridão porque nunca tiveram alguém que as ajudasse a enxergar a luz. Não precisamos forçar ninguém a acreditar em Deus, mas podemos ser instrumentos para levar esperança, responder dúvidas e mostrar através do nosso testemunho que existe um caminho melhor. 5. Mantenha sua conexão com Deus. Uma luz que não está conectada à fonte de energia não pode permanecer acesa. Se queremos continuar brilhando, precisamos estar sempre próximos de Deus, buscando-o em oração e na palavra. Quanto mais tempo passamos na presença dele, mais nossa luz se fortalece. Mas talvez, ao ouvir tudo isso, você esteja se perguntando: e se minha luz estiver fraca? E se eu estiver cansado, desmotivado ou sentindo que não sou capaz de cumprir esse chamado? Muitas vezes, não é a falta de desejo que nos impede de brilhar, mas as barreiras invisíveis que se acumulam dentro de nós. Queremos ser luz, queremos cumprir o propósito de Deus, mas sentimos que algo nos prende, nos apaga, nos enfraquece. O que pode estar nos impedindo de brilhar como deveríamos? O medo. O medo é uma das maiores armas que o inimigo usa para apagar nossa luz. Medo de ser rejeitado, medo de errar, medo de não sermos bons o suficiente. Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de compartilhar a fé, de demonstrar amor, de agir com coragem, mas recuamos porque tememos o julgamento dos outros. Mas o medo não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que, quando confiamos em Deus, encontramos ousadia para fazer o que, sozinhos, jamais conseguiríamos. A vergonha. Em um mundo onde ser cristão muitas vezes é motivo de crítica ou até perseguição, muitos escondem sua fé por receio de serem ridicularizados. Mas Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 10:33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso não significa que devemos forçar nossa fé nos outros, mas que precisamos ter firmeza para não nos escondermos ou comprometermos nossos valores por pressão social. Nossa luz não pode ser apagada pelo medo do que os outros vão pensar. A distração. Vivemos rodeados por entretenimento, redes sociais, trabalho, preocupações e, sem perceber, gastamos tempo com tudo, menos com Deus. Nos distraímos tanto que a chama dentro de nós começa a enfraquecer. Se queremos ser luz, precisamos permanecer conectados à fonte. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais nossa luz se fortalece. Mas, se negligenciamos essa conexão, começamos a perder o brilho. O conformismo. Talvez a barreira mais perigosa seja o conformismo. Nos acostumamos com o mundo como ele é. Aceitamos a ideia de que as coisas sempre foram assim e deixamos de lutar por transformação. Mas Deus não nos chamou para sermos espectadores. Ele nos chamou para sermos agentes de mudança. Se o mundo está em trevas, não podemos nos conformar. O problema não é quando há escuridão ao nosso redor. O problema é quando nós, como filhos de Deus, decidimos não brilhar. Agora, quero que você pare por um momento e pense: qual dessas barreiras tem te impedido de brilhar? O medo, a vergonha, a distração, o conformismo? Fale com Deus sobre isso agora, antes mesmo de começarmos a oração. Peça a Ele que remova tudo o que está apagando sua luz e prepare seu coração para um novo recomeço na presença dEle. A luz que brilha dentro de nós não vem da nossa força, mas da presença de Deus em nossas vidas. Sem Ele, somos como lâmpadas sem eletricidade. Não importa o quanto tentemos, não conseguimos iluminar por conta própria. Mas quando nos conectamos à verdadeira fonte, nossa luz se acende e ninguém pode apagá-la. Agora, quero te convidar para um momento de oração.
Talvez você esteja cansado, desmotivado, sentindo que sua luz se apagou. Mas Deus está aqui, pronto para reacender a chama dentro do seu coração. Feche seus olhos e fale com Deus junto comigo. Pai amado, eu venho diante de Ti, porque reconheço que sem a Tua presença não posso ser luz neste mundo. Sei que me chamaste para refletir o Teu amor, para viver segundo a Tua vontade e para brilhar em meio às trevas. Mas muitas vezes me sinto fraco, com medo e sem forças. Por isso, hoje eu te peço, reacende a chama dentro de mim. Perdoa-me por cada vez que deixei o medo me impedir de cumprir o teu chamado. Perdoa-me por cada momento em que escondi a luz que o Senhor colocou dentro de mim. Eu não quero mais viver uma fé apagada, conformada, sem impacto. Quero ser um reflexo do teu amor. Quero que as pessoas vejam em mim a tua presença e encontrem, através da minha vida, um caminho que as leve até ti. Senhor, fortalece-me, que eu tenha coragem para ser luz em todos os lugares, na minha casa, no meu trabalho, entre meus amigos e até mesmo onde há rejeição e oposição. Que eu não me envergonhe da tua verdade, mas que eu tenha ousadia para vivê-la com autenticidade. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder. Pai, ajuda-me a permanecer conectado a ti. Não quero ser uma chama que brilha por um momento e depois se apaga. Quero uma fé constante, firme, inabalável. Enche-me com teu Espírito Santo e guia-me todos os dias para que minha luz nunca se apague. Eu te agradeço porque sei que tu já estás trabalhando em mim. Sei que não estou sozinho nessa jornada e que com a tua força posso brilhar mesmo nos lugares mais escuros. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. A oração nos fortalece, nos renova e nos conecta com Deus. Mas Deus não nos chamou apenas para recebermos luz. Ele nos chamou para espalhar essa luz. E talvez você nem perceba, mas o impacto da sua vida pode ser muito maior do que imagina. Uma pequena chama pode ser suficiente para iluminar um ambiente completamente escuro. Se você já esteve em um quarto sem nenhuma luz e acendeu uma vela ou ligou o celular, sabe do que estou falando. A escuridão nunca pode vencer a luz. Basta um único feixe para que tudo mude. Da mesma forma, muitas vezes subestimamos o impacto que nossa vida pode ter. Achamos que somos insignificantes, que nosso testemunho é pequeno demais para fazer diferença. Mas Deus nos ensina que a luz não precisa ser grandiosa para cumprir seu propósito. Ela só precisa brilhar. Pense em alguém que já marcou sua vida de forma positiva. Talvez tenha sido uma palavra de encorajamento no momento certo, um gesto de bondade inesperado ou simplesmente a presença de alguém que demonstrou o amor de Deus quando você mais precisava. Essas pessoas talvez nem tenham percebido, mas foram luz para você. Agora, imagine quantas pessoas podem ser impactadas pela forma como você vive. Na Bíblia, vemos diversos exemplos de como uma única pessoa brilhando em meio às trevas pode mudar tudo. José foi luz dentro da prisão e no tempo certo, Deus o colocou como governador do Egito. Esther foi luz no meio de um palácio pagão e salvou toda a sua nação. Daniel foi luz no meio de um reino corrupto e se tornou um exemplo de fidelidade a Deus. Nenhum deles precisou de algo extraordinário para começar. Apenas decidiram permanecer firmes e deixar Deus brilhar através deles. Hoje, Deus nos chama para fazermos o mesmo. O mundo precisa de mais amor, mais verdade, mais esperança. E Deus quer manifestar tudo isso através de você. Seu testemunho, suas palavras, suas atitudes podem alcançar pessoas que talvez nunca entrariam em uma igreja ou nunca abririam uma Bíblia. Mas para que esse impacto aconteça, precisamos entender que não estamos aqui por acaso. Deus não nos colocou neste mundo aleatoriamente. Ele nos deu um propósito específico. E esse propósito envolve brilhar,
Você não está aqui por acaso. Deus te formou com um propósito, te colocou nesta geração, nesta cidade, nesta família, não por coincidência, mas porque há algo que Ele deseja realizar através da sua vida. Muitos passam anos tentando descobrir o sentido da sua existência, buscando realização em conquistas, status ou reconhecimento, mas o verdadeiro significado da vida sempre esteve na palavra de Deus. Fomos criados para refletir a glória dele e trazer luz onde há escuridão. Deus já preparou obras para você realizar, pessoas para você impactar e caminhos para você iluminar. Seu chamado não é distante nem inacessível. Ele já começou aqui e agora, exatamente onde você está. Ser luz não significa esperar por um grande momento ou por uma oportunidade especial. Significa brilhar no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, entre seus amigos e até mesmo diante daqueles que não acreditam em Deus. Pequenos gestos podem transformar vidas. 1. Simples ato de generosidade, uma palavra de encorajamento ou uma demonstração de amor podem ser a centelha que reacende a esperança no coração de alguém. Mas para brilhar é preciso compromisso. Não podemos ser luz apenas quando nos sentimos bem ou quando é conveniente. O mundo precisa de pessoas que carreguem a presença de Deus de forma constante, que reflitam o caráter de Cristo em qualquer circunstância. Isso não significa ser perfeito, mas sim viver de forma intencional, buscando a Deus, permanecendo firmes e permitindo que Ele nos use. Agora que você entendeu esse chamado, precisa tomar uma decisão. Ou você esconde sua luz e se conforma com a escuridão ao seu redor, ou escolhe brilhar e permitir que Deus transforme vidas através de você. O mundo precisa da luz que Deus colocou dentro de você. A pergunta é: você está disposto a deixá-la brilhar? Deus te chamou para ser luz e o mundo precisa do brilho que só você pode refletir. Há pessoas ao seu redor que estão perdidas, confusas, buscando uma saída. E talvez nem saibam que a resposta que procuram está na luz de Cristo que brilha através de você. O problema nunca foi a escuridão ser forte demais, mas sim quando aqueles que foram chamados para brilhar escolhem se esconder. Você não precisa ser perfeito para cumprir esse chamado. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A luz que Ele colocou dentro de você não depende da sua força ou habilidade, mas da presença dele em sua vida. Se você tem sentido medo, insegurança ou acha que sua luz é pequena demais para fazer diferença, lembre-se, uma única chama pode acender milhares de outras sem perder o seu brilho. Hoje, Deus está te chamando para sair da inércia. Não espere um momento ideal. Não espere se sentir pronto. A verdade é que ninguém se sente completamente preparado, mas quem decide brilhar dá o primeiro passo pela fé. Se Deus te colocou onde você está, Ele tem um propósito nisso. Você não foi colocado nessa família, nesse trabalho, nessa cidade por acaso. O seu chamado é agora. Por isso, quero te desafiar a dar um passo de fé e declarar publicamente o seu compromisso com Deus. Escreva nos comentários: eu aceito o chamado para ser luz. Mas não pare por aqui. Hoje mesmo, faça algo para iluminar a vida de alguém. Envie uma mensagem de esperança para uma pessoa que precisa ouvir. Compartilhe essa palavra com alguém que esteja vivendo um momento difícil. Permita que Deus use você. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar crescendo espiritualmente. Que Deus fortaleça sua fé, reacenda o fogo dentro de você e te faça brilhar como nunca antes. O mundo pode estar em trevas, mas você foi chamado para iluminar.